Se os teus investimentos geraram então um retorno anual de 4% e que a taxa de inflação desse mesmo ano foi de 5%, desta forma saíste a perder de 1% em termos de poder de compra real. Hoje vamos falar então da inflação e ver 7 estratégias para protegeres então o teu dinheiro contra o seu maior inimigo, a inflação. Vamos a isso? Let's go! Olá a todos, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Nilton Sampaio. Aqui falamos então de finanças, investimentos e criptomoedas e hoje vamos falar então de inflação. Se quiseres ajudar o canal a crescer, não hesites então em carregar aqui no botãozinho que diz subscrever. Para quem ainda não sabe muito bem o que é a inflação, eu vou explicar este conceito muito rapidamente. A inflação, então, de certa forma, é o aumento generalizado dos preços dos bens e serviços. Isto significa, por exemplo, que com 1 euro consegues comprar menos hoje do que compravas ontem. Imagina então que tu tens 10 mil euros na tua carteira de investimento e que o retorno anual foi então de 4%. Desta forma, ao fim do ano tens em carteira 10.400 euros. Mas ao mesmo tempo, se o preço de um carro que tu querias comprar era de 10 mil euros, mas com o passar do tempo então subiu para 10.500 euros e isto devido à inflação, então temos um aumento de 5% da inflação. Isto significa que tiveste então uma performance real de menos 1%. Hoje então vamos ver então 7 estratégias para te protegeres então contra a inflação. A primeira estratégia é não ter demasiado dinheiro. Ray Dalio, fundador então da maior hedge fund do mundo, tem por filosofia Cash Eats Trash. E ele aconselha aos investidores que guardam então uma certa liquidez para poder investir progressivamente, de em vez de fazer isso, de investir todo o seu dinheiro de uma forma diversificada. Isto porque, em situação de elevada inflação, o dinheiro que tu tens hoje pode rapidamente desvalorizar em termos de poder de compra. Se falarmos, por exemplo, então de 5% de inflação em dinheiro parado, isto significa, pura e simplesmente, tu tens uma perda real então de 5%. A ideia é não guardar demasiado dinheiro, por exemplo, numa conta poupança ou então mesmo ter dinheiro de lado que está em espera para ser investido. Obviamente que sempre vais precisar de dinheiro para gerares então de certa forma uma segurança a curto prazo, mas a ideia é não guardar o teu dinheiro em locais onde ele está a dormir. A segunda estratégia é investir então em ouro. Este ativo tangível é conhecido por ter então um comportamento saudável em período de inflação. Por isso é que se diz que o ouro é uma proteção então contra a inflação e uma reserva de valor. Vale também referir que o ouro tem uma fraca correlação com as ações, o que torna também um ativo interessante em termos de diversificação dos teus investimentos. Sempre que aconteceu uma crise mundial e um aumento da inflação, grande parte dos investidores procuraram sempre refugiar os seus capitais em ouro. Se quiseres expor, por exemplo, uma porcentagem da tua carteira de investimento, podes sempre comprar através de ETF ouro, como por exemplo então o iShare Physical Gold ETC. É importante referir que pode ser uma boa proteção quando existe inflação alta. No entanto, o ouro no longo prazo é como se fosse um ativo não produtivo, uma vez que não proporciona então retornos semelhantes ao da Bolsa de Valores. Se confrontarmos a evolução do preço do ouro nos últimos 50 anos com as ações americanas, verifica-se então que o ouro tem uma menor performance. Desta forma, o ouro deve ser visto então como uma fonte de diversificação quando existe então inflação e não como um investimento onde tu vais e fazes all-in. A terceira estratégia então é o Bitcoin. Considerado então por muitos como ouro numérico, por outros como um ativo especulativo, alguns até já falam em esquema Ponzi. É verdade, o mercado dos criptoativos assusta mesmo bastante. Isto porque é um mercado então com elevada volatilidade, é um mercado também muito novo, é um mercado que muitas vezes reage de forma irracional, mas de certa forma, e também podemos referir, existem momentos em que é um mercado em que está correlacionado também com o movimento das ações. Mas o que nos interessa é que o Bitcoin pode ser de certa forma então uma outra forma de tu diversificares os teus investimentos. Para tal, podes sempre utilizar, por exemplo, ETFs ou então comprares Bitcoin ou criptoativos numa exchange, como é o caso então da Crypto.com, da Binance ou então mesmo da Coinbase. Se tu não conheces nenhuma destas plataformas, podes ver um vídeo que eu fiz sobre o assunto. A quarta estratégia é as obrigações indexadas à inflação. Vamos agora abordar então os títulos do Tesouro protegido contra a inflação, também conhecido então por TIPS. Eles são obrigações criadas para proteger então os investidores contra a inflação, ajustando os seus valores quando a inflação aumenta ou diminui. Algo também de importante a saber relativamente então aos TIPS
é que eles também estão expostos então às taxas de juros. Isto significa que se as taxas de juros aumentarem e que a inflação não aumentar, os teus TIPS vão perder valor. Se quiseres investir neste tipo de ativos, torna-se muito importante então efetuares a tua pesquisa, isto porque os TIPS são considerados ativos complexos. Se quiseres então expor também este tipo de ativo, uma das melhores soluções é fazeres através de um ETF, como é por exemplo o caso do Lyxor Core US TIPS. A quinta estratégia é o imobiliário. O imobiliário é um meio adequado para te protegeres então contra a inflação, todos nós já sabemos isso. Se investires, por exemplo, num imóvel para posteriormente então alugares esse mesmo imóvel, as rendas pagas então pelos inquilinos, supostamente, não é, são atualizadas e como tal vão aumentando anualmente de acordo com um coeficiente de atualização, sendo que esse coeficiente então é calculado com base na inflação. O imobiliário, de certa forma, então é uma boa proteção contra a inflação. Para além disso, é um investimento que o seu preço vai ter uma tendência de crescimento ao longo do tempo. Mas como é óbvio, nem todos têm dinheiro então para investir em imóveis, sendo certo então que o preço dos imóveis cada vez está mais elevado. Por isso, podes sempre investir, por exemplo, num REIT, ou seja, são sociedades de investimento e gestão imobiliária cotada na Bolsa de Valores. E isso pode ser então uma boa ideia para te protegeres contra a inflação. Se quiseres, podes por exemplo investir então na empresa Realty Income, eu invisto pessoalmente nela, mas a melhor solução de certa forma é diversificares, utilizando para tal, por exemplo, ETFs, como tens o exemplo do iShare US Property Yield. A sexta estratégia então é a bola de cristal. Ninguém consegue prever os mercados. Obviamente que se pode utilizar então análise técnica ou fundamental. As mesmas podem até ajudar no processo de tomada de decisão de compra ou venda de um determinado ativo. Mas tentar prever o mercado pode custar-te muito caro. Por isso é que esta estratégia aqui é essencialmente para realçar o erro que tu não deves de cometer. Se fizeres, por exemplo, uma previsão de uma inflação duradoura e como tal tentares proteger então todos os teus investimentos comprando enorme quantidades de ouro, de obrigações indexadas e se a tua previsão depois não se realizar e que a inflação, por exemplo, diminuir, isto irá fazer então com que as tuas proteções contra a inflação se tornem de certa forma contraprodutivas e impactem então negativamente o teu património. Desta forma, o importante é manteres então uma carteira equilibrada e diversificada. A sétima estratégia é as ações. Mesmo em período então de inflação, não podemos esquecer de ter ações na nossa carteira de ativos. É verdade que o aumento da inflação pode obviamente levar então ao aumento das taxas de juros e consequentemente refletir-se nas tuas ações no curto prazo. Historicamente, as ações no longo prazo quase que podemos dizer que de certa forma são ativos para nos proteger então contra a inflação. No entanto, deves ter sempre cuidado de não estar demasiado exposto a setores que têm uma tendência de elevada desvalorização quando existe então uma elevada inflação. Ou então, para quem ainda não sabe, existem dois estilos de ações. Tens as chamadas então de crescimento e as value. Em tempo de elevada inflação, o ideal é não estar demasiado exposto então a ações de crescimento e de ter um pouco mais de ações value. Isto porque as ações value, ao contrário então das ações de crescimento, são empresas menos suscetíveis de pedir emprestado para gerar então benefícios futuros. Consequentemente, um aumento das taxas de juros irá ter um impacto muito mais pequeno sobre as ações value, enquanto que um aumento das taxas de juros irá ter um impacto enorme nas ações então de crescimento. Mais uma vez, o importante então é manteres uma boa diversificação dos teus ativos e teres então ações value e ações de crescimento. O que podemos concluir disto tudo? Como tu viste, existem então ativos que são interessantes em caso de inflação. O maior risco que tu tens é não investir e de guardares então demasiado dinheiro quando o preço dos bens e serviços aumentam. O segundo risco é tentar fazer previsões e como tal ter demasiada exposição em ativos para te protegeres contra a inflação. O terceiro risco vai de certa forma ao encontro então do segundo, que é ter demasiada exposição a setores ou empresas que podem então sofrer com o aumento da inflação. A palavra-chave é essencialmente então diversificar e criares uma carteira com vários ativos. Se gostaste deste tipo de conteúdo, não te esqueças então de subscrever o canal, ativar as notificações para não perderes nenhum vídeo e em deixares um gosto para ajudar o canal. Voltamos-nos a ver então num próximo vídeo. Até lá, bons investimentos e bounce!